Muito bem, pessoal, agora nós iremos dar início aos nossos blocos de bônus. Olha que coisa legal. Finalmente chegamos aí às nossas questões de direito constitucional, tá bom? Quero dizer para vocês, quero dizer-lhes que eu estou muito feliz. E nesse momento aqui eu quero fazer um agradecimento especial a você que acreditou no nosso trabalho, tá bom? Então este bônus, ele vem como um presente para você que acreditou em nosso trabalho. Então eu agradeço a confiança, tá? Agradeço a confiança de cada um de vocês. Espero que vocês gostem. Como nós iremos ver aqui agora, nós iremos colocar aqui agora um mapa, né, que mostra os assuntos mais cobrados, né? Um organograma que mostra os assuntos mais cobrados pelo Instituto AOCP quando nós falamos de direito constitucional, tá certo? E também quero anunciar para vocês que eu estou preparando mais uma surpresa, tá? Senti muito forte no meu coração de fazer isso por vocês. Então, essa semana ainda vai estar entrando aqui na plataforma uma grande surpresa que eu vou preparar, que eu estou preparando para vocês, tá bom? Vou trazer aqui uma matéria que vocês nunca me viram dar aula, tá certo? Mas vocês sempre pediram e é uma matéria que eu sou muito forte, eu acredito que eu vou ajudar demais. Eu vou trazer essa matéria, as últimas provas que a banca fez para soldado, tá bom? E eu tenho certeza que eu vou trazer muitas questões para vocês. Assim como a minha pretensão também é trazer muitas questões de direito constitucional, tá bom? Espero ter trazido todas as questões de direitos humanos e legislação extravagante. E agora a gente vai para direito constitucional, tá bom? Direito constitucional entra como um bônus, como eu falei, é um presente. O assunto é grande, o assunto é extenso. Já dando início aqui, nós vamos ver que é uma matéria muito grande que ela cobrou no edital, mas aí está as matérias mais cobradas, tá bom? E eu vou trazer aqui muita jurisprudência para vocês. Eu separei 30 questões de direito constitucional para vocês, 30. Porém, muitos de vocês vieram falar comigo, né, no meu particular, no WhatsApp, no Instagram, sobre a questão daqueles assuntos lá de baixo, aqueles mais complicados, a questão de poderes, competências e tudo mais. Eu sei que tem muita gente preocupada com isso. Eu vou fazer o seguinte, tá? Meu compromisso é para a sua aprovação. Então, primeiramente, nós vamos bater essas 30 questões, que nós vamos falar dos assuntos mais cobrados pela banca. Se tudo der certo, eu vou voltar aqui com questões daquela parte de baixo de direito constitucional para você reforçar um pouco mais os seus conhecimentos, tá bom? Por fim, tá certo? Eu vou preparar um outro bônus para vocês na semana da prova, tá? Esse aqui eu posso dizer, até porque eu vinha dizendo, né, no começo, vou preparar para vocês aí um material de redação e vou trazer aula de redação aqui para vocês, para a gente ajustar as arestas, como se diz, e trazer o do bom e do melhor para vocês aqui, porque eu quero que vocês sejam aprovados. Nós sabemos que a redação vai fazer toda a diferença, então é isso, beleza? Vamos embora, vamos estudar, vamos fazer questões, tá certo? Vem comigo. Os assuntos mais cobrados pela banca, se você for olhar, é dos direitos e garantias fundamentais. Depois a gente vem com organização do Estado e depois com a ordem social, organização dos poderes, que é aquele assunto que vocês estão muito, né, preocupados, tá certo? Então é isso aí. Nós vamos começar só com questões do ano de 2023. É tiro, bomba e granada, tá bom? Confia que vai dar tudo certo. O primeiro item do seu edital trata dos princípios, tá bom? Quando a gente fala dos princípios, tá certo? A gente fala do artigo 1 até o artigo 4º, beleza? Cuidado com isso, isso aqui tem que estar na cabeça, ó, bem tranquilo, tá certo? Vamos lá, nossa primeira questão, ano 2023, Instituto AOCP. Prova para a área de perícia, né? Agente auxiliar de perícia da Polícia Científica do Paraná. Nos termos da Constituição Federal, assinala a alternativa que apresenta corretamente, veja ela que é a correta, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ora, quando nós falamos a respeito daqueles princípios que estão do artigo 1 ao artigo 4º da Constituição Federal, nós temos que gravar bem fundamentos, objetivos e os princípios que regem as relações internacionais, certo? É isso aí que vai cair na sua prova. Certeza, vai ter uma questãozinha dessa daí
desse assunto e você vai matar tranquilo. Pega os mapas mentais do material, tá? O material tá aqui, deixei bem bonitinho para você. Já pode baixar, tá bom? E é isso aí, vem comigo. Ó, letra A, independência nacional, pluralismo político, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e soluções pacíficas dos conflitos. Você conhece todos esses termos porque todos eles são princípios. Contudo, o fundamento é o só, se, de, vá, plu, tá bom? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Ele pede fundamento. Fundamento é pluralismo político, tá bom? Então, ó, independência nacional não, garantir o desenvolvimento nacional não, nem é solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos e independência nacional está relacionada aos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. E construir uma sociedade justa e garantir o desenvolvimento nacional são o que, Altair? São objetivos. Gabarito letra B de bondade, letra B de belezinha. Vem comigo, vamos trabalhar dos princípios fundamentais. Primeira pegadinha de prova. A banca diz assim: é princípio fundamental da República Federativa do Brasil a soberania. Aí o candidato fala assim: não, soberania é o só se diva plu, é o fundamento. Aí marca errado. Quando se diz princípios fundamentais, grave, é do artigo 1 ao artigo 4º. Primeiro ponto. Vamos agora trabalhar a respeito do artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Primeira pegadinha de prova, vai cair dissolúvel. Não, é uma união indissolúvel. É a característica da federação, hein? A indissolubilidade. Cuidado com isso. E essa união é o quê, né? Essa união indissolúvel é entre os estados, os municípios e o Distrito Federal, tá certo? O Brasil, a República Federativa do Brasil, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, tá bom? Aí entra aqui os fundamentos que nós conhecemos. Só se diva plu. Mas se a banca quiser aprofundar um pouco mais e trazer doutrina para você, você vai se lembrar. Pela doutrina também é considerado fundamento a característica da indissolubilidade e o fato da República Federativa do Brasil ser um Estado democrático de direito, ser uma federação, tá? Tudo isso é também considerado como fundamento. Mas, em regra, a gente vai para a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá bom? É o que a gente chama, o mnemônico, né, de só, se, de, vá, plu, tá bom? Então, fundamentos, só, se, diva, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Se lembre, todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente. Aqui é a representatividade indireta, tá certo? Em que o povo está exercendo ali a sua democracia, tá bom? O poder emana do povo. Como é que o povo exerce esse poder? De forma indireta, por meio dos seus representantes eleitos, ou diretamente, tá certo? Como, Altair? Pelo voto, plebiscito, tá ok? Referendo. Cuidado, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pegadinha clássica de prova. São poderes da União dependentes. Não. O legislativo, o executivo e o judiciário são poderes da União. Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso, tá bom? Município não tem judiciário. Pegadinha clássica de prova. Outra coisa, esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Cuidado, Ministério Público, pegadinha de prova, não é poder. Poder é legislativo, executivo e judiciário, tá bom? Depois a gente vem para o artigo 3º, que diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Agora a gente fala dos objetivos. Objetivos também tem mnemônico, né? Que é o com, ga, erra, pro, tá? Com ga, erra, pro, tá bom? Ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá ok? Promover o bem de todos,
sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade ou quaisquer outras formas de discriminação, tá bom? São 4. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá aqui. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir o que? As desigualdades sociais e regionais. Por fim, promover o bem de todos. Sem o quê? Sem qualquer tipo de preconceito. Beleza? Fechado? Depois, a gente vem para o artigo 4º que fala sobre os princípios das relações internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Cuidado com isso, tem que gravar. Mas mais do que gravar, você precisa ter a ideia. A ideia de quê? Que a independência funcional, a prevalência dos direitos humanos. Sabe quando a gente estudou direitos humanos lá nos blocos de direitos humanos, que a gente viu que os direitos humanos estão para o âmbito internacional, assim como os direitos fundamentais estão para o âmbito interno, numa ordem interna, limitada ao tempo e ao espaço? Pronto. Falou em direitos humanos, você se lembra das relações internacionais. Beleza? Cuidado com a autodeterminação dos povos, a não intervenção, o Estado intervindo em outro, tá bom? Tudo isso traz o quê? Traz a ideia de relações entre os países soberanos, tá bom? Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Brasil e Venezuela, Brasil e Estados Unidos, Brasil e os países da Europa, tá bom? Cuidado com isso. Aí, ó, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos e a não intervenção. Igualdade entre os estados, a defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Vamos lá, né? Vou dar um exemplo para você não se esquecer disso aí. Não teve a guerra agora, não está havendo ali uma possível guerra, né? É possível que aconteça uma guerra entre a Venezuela e a Guiana, por exemplo. E aí o que é que acontece? O Brasil mandou seu representante lá para ter uma solução pacífica dos conflitos. Ou seja, está relacionado ao âmbito internacional. Espero que você não se esqueça. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá bom? Cuidado, racismo é um tema internacional, tá certo? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político, que é bem tranquilo, né? Concessão de asilo político está relacionada diretamente a um país, ao estrangeiro, né? Então cuidado com isso, beleza? Então isso está relacionado ao que, Altair? As relações internacionais. Quero dizer uma coisa a respeito das nossas aulas de direito constitucional. As nossas aulas de direito constitucional, diferentemente das outras, que já foi uma pegada boa, mas aqui eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Presumindo que você já estudou esse assunto, já viu em outros cursos, viu meus vídeos no YouTube, e aí você está tendo aqui mais uma revisão, né, daquele toma lá da cá, beleza? A gente vai nessa pegada aí, tá bom? A República Federativa do Brasil buscará uma integração econômica, social, política e cultural, não tem religiosa, cuidado com a pegadinha de prova, viu? Com o quê? Com os povos da América Latina, visando o quê? Uma comunidade latino-americana das nações. E aí nós temos esses mapas mentais, pega esse mapa mental, imprime, tá bom? E guarda aí bem direitinho. Tá bom? Mais uma vez eu tenho aqui os fundamentos. Eu tenho só, se, de, vá, plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Está relacionado ao que, Altair? Está relacionado a fundamentos. Mais uma vez, cuidado com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Ele vai do artigo 1 ao artigo 4. Depois, nós teremos ali o quê? Os objetivos. Quando eu falo em objetivo, eu penso no CONGA-ERRA-PRO. O Brasil objetiva o quê? A construção, né, na verdade, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, tá bom? Erradicar a pobreza e a marginalização. Cuidado, que é aquela pegadinha clássica que eu sempre digo para vocês, eles gostam de inverter, né? Eles gostam de inverter aqui e tornaria a alternativa errada. Cuidado com isso e promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito. Vamos para a nossa questão de número 2. Ano 2023, Instituto OCP, prova da Polícia Civil do Estado de Goiás, concurso esse que eu tive a honra de fazer e passar na prova objetiva dentro das vagas, graças a Deus. Vem comigo, fiz pra gente, né? Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal do Brasil, assinala a alternativa incorreta. Veja aí, ela quer incorreta. Atenção, sempre grifando aí o que é que ela quer. Nas relações internacionais, relações internacionais, hein? Vem comigo. Ó, a República Federativa do Brasil rege, dentre outros, tá? Dentre outros, pelo princípio da solução pacífica dos conflitos. Você lembra logo do quê? Da Venezuela e Guiana Francesa, o presidente da República enviando ali alguém para tentar articular uma solução pacífica do conflito. Isso aqui tá certo, ela quer incorreta. Vamos lá. Letra B. Está entre objetivos fundamentais. Tá aí, objetivo, lembrei do CONGA-ERRA-PRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e tudo mais. Vamos lá.
Está entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil o pluralismo político. Rapaz, tá com dúvida, meu irmão? Não fica com vergonha, porque ninguém tá vendo tu fazer tua prova, só tu e Deus, ó. Erra pro. Não é objetivo? Fundamentos, só se diva plur. Objetivos, erra pro. Ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, tá bom? Reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem qualquer discriminação. Não tem pluralismo político, porque pluralismo político é um fundamento, só se diva plur, tá bom? É fácil, né? Fica fácil assim. Vamos lá, você vai acertar todas as questões de direito constitucional. Tenha fé, você será aprovado. Vamos lá. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estão aqui, ó, é a construção de uma sociedade. Olha que coisa linda, hein? Lá diz construir. Aí às vezes eu digo construção e o candidato fica meio assim, construção, tá errado, é construir. Olha como o Instituto OCP cobrou de você. Assim, ó, no ano de 2023, vai cair assim na tua prova. É a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Que coisa linda, perfeito. Ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá bom? Construir, aqui ó, do Conga erra pro. Letra D, aqui tá certo, ela queria errar, a errada nós já achamos. A República Federativa do Brasil não tem acento diferencial, cuidado com o acento diferencial quando for plural, tá? Tem surpresa aí, hein? Como princípio, a independência nacional, ó, a independência nacional em suas relações internacionais. Perfeito, né? Nós falamos sobre isso. Nenhum país vai intervir no outro, tá relacionado à não intervenção, e também a questão da própria soberania, né, que é a independência nacional. É a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da sociedade da República Federativa do Brasil. Só se vá plur. Só se vá plur. Soberania, cidadania, aqui ó, tem que ficar um pontinho, né? A dignidade da pessoa humana, a valor social do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Ela disse o quê? A dignidade da pessoa humana. Só se dignidade da pessoa humana, ok. Gabarito, letra B, de belezinha e de bondade. Vamos comigo para a nossa terceira questão. São 30, hein? São 30, hein? E se brincar, vocês sabem que eu vou jogar mais 10 aí daquela parte de baixo para vocês. Ó, é pressão, vem comigo. Questão número 3, ano 2023, Instituto OCP. Prova para analista, essa questão já é boa, né? Ó, concurso de altíssimo nível aí, contabilidade, analista em contabilidade, Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Lindo estado, né? Ó, com base na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar, olha aí, que a defesa da paz, a igualdade entre os estados e a prevalência dos direitos humanos, olha aí, ó, a defesa da paz, a paz mundial, a igualdade entre os estados, a soberania, a independência dos países soberanos, a prevalência dos direitos humanos estão no âmbito internacional, os direitos fundamentais estão no âmbito interno, na ordem interna, tá bom? Então, ó, são objetivos, não, objetivo é o erra pro. Direitos e garantias fundamentais, não, direitos e garantias fundamentais, eles estão a partir do artigo 5º. Fundamentos da República Federativa do Brasil, não, Instituto OCP, os fundamentos são só se diva plur. Poderes do Estado Democrático de Direito, não, são poderes independentes e harmônicos entre si, da União, né? Legislativo, Executivo e Judiciário, não tem nada a ver com isso, hein? Letra E, são princípios que regem as relações internacionais da República Federativa deste belo país chamado Brasil, tá bom? É de excelência. Excelência será a prova que você vai realizar. Vamos para a nossa questão de número 4, hein? Ó, questão de número 4, ano 2022, Instituto OCP, agente administrativo da Embasa. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, cuidado com pegadinha na prova, dos estados, município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático, viu? Estado democrático, vou dizer a pegadinha, não é Estado social, é Estado democrático de direito. E tem como fundamento, dentre outros, ele quer um fundamento. Fundamento, tá aí, eu não vou vacilar na prova, vou meter lá o só se de, ó, vá, plu, Altair. Vamos lá. Eita, aqui ficou errado, né? Beleza? Vem lá.
Cidadania, soberania é cidadania. Ele quer, dentre outros, cidadania, tá ok? Gabarito, letra A de Altair, que é o seu amigo nos estudos, mas também A de amor, porque tudo que eu faço aqui é com muito amor e com muito carinho, tá bom? Ó, desportividade não, integração regional não, dignidade dos animais domesticáveis não, tá fácil, hein, Altair? Respeito às instituições judiciárias eleitorais. Alguém tá dizendo aí assim, Altair, tá muito fácil essa daí. Claro que tá fácil, na sua prova vai vir questões fáceis, médias e difíceis. Você vai ganhar todas as fáceis, cuidado para não passar errado no gabarito, nem dar vacilo na hora da questão. As médias, você tem que ganhar todas as médias, tá ok? E ganha algumas difíceis, das questões difíceis, e aí você estará garantido no seu concurso público. Beleza? Gabarito, letra A de Altair. Vem comigo para a nossa questão de número 5, tá bom? Altair tá acelerado. Aqui é o bônus. O bônus, ó, é na pressão. Um pouquinho mais de pressão, né? Que a gente já vem na pressão, mas é um pouco mais de pressão, tá bom? Vamos lá. Instituto OCP, ano 2022, tá bom? Ó, assistente previdenciário, vamos lá. Em relação aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1998 e 88, assinale a alternativa correta. Marca sempre o que a tua banca quer. A banca quer a correta. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, município e do Distrito Federal, constitui-se em estado social. Não, aí você diz, Altair, pegadinha, social não. É estado democrático, ó. Democrático. Olha aí essa proparoxítona, democrático, de direito, tá ok? De direito. Vamos lá. Aqui não, ela quer a correta, essa está errada. São poderes da União, dependentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ora, de fato, o Judiciário, melhor, o Legislativo, Executivo e Judiciário são os poderes da União, eles são harmônicos entre si, não há hierarquia, mas eles são independentes, não é dependentes. Olha a pegadinha que eu disse aí que cai fácil para você, hein? A igualdade entre os estados e o repúdio ao terrorismo e ao racismo são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Gabarito letra C de certeza de que estamos no caminho certo. A igualdade entre os estados, o repúdio ao terrorismo e ao racismo são princípios, dentre outros, que regem a República Federativa do Brasil. Alguém está dizendo aí assim, Altair, mas está faltando, e ela nem falou dentre outros. Sim, mas ela disse apenas estes? Não. Cuidado para ver, para não ver problema onde não existe. Gabarito letra C de certeza, certeza da vitória. Tá chegando, hein? Vamos lá. Construir uma sociedade livre, justa, solidária é um dos fundamentos. Você vai dizer não, porque são 4, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, são objetivos, não é fundamento, Letra E diz assim, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos, aqui ó, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América, visando a formação de uma comunidade americana de nações. Eu quase caí nessa pegadinha e disse tem alguma coisa de errado, mas aí eu me lembrei que não é América. Oh, não é América, é América Latina, tá bom? Cuidado com a pegadinha que é clássica, hein? Vem comigo, questão de número 6, ano 2023, tá bom? Ministério Público do Mato Grosso do Sul, analista na área do direito, tá ok? Prova quentíssima. Agora a gente mudou, a questão já vem com um pouquinho mais de nível, uma questão, nós vamos para outro assunto agora, um outro tópico do seu edital, e agora a gente vai fazer tópicos sortidos. Agora serão várias matérias, vários assuntos, tá certo? Que podem cair na sua prova. Agora você vai começar a entender o que é tiro, bomba e granada, beleza? Vem comigo, Emily. Na prova deu nome de mulher, falou de estrangeiro, quer saber sobre a matéria da nacionalidade, tá bom? Vamos lá. Emily, filha de pais americanos que trabalhava em uma empresa privada multinacional, empresa privada, a informação é importante, é a mais importante de todas. Nasceu no Brasil, enquanto seus pais passavam as férias na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Logo após o nascimento, os familiares acompanhados de Emily, a criança também foi junto, retornaram aos Estados Unidos, local que todos residem até os dias atuais, até hoje.
Diante do caso narrado, quanto à nacionalidade de Emily, é correto afirmar que ela é o quê? Ele quer saber, essa criança que nasce no território brasileiro, e aí nós falamos do ius solis, ok? Seus pais são americanos, trabalham em empresa privada multinacional e estão aqui em férias. Não precisava nem dizer que estava de férias, bastava apenas dizer que trabalhava numa empresa privada, tá ok? Mas aí ele reforça a ideia de que eles não estão a serviço do seu país. Você que já está um pouco mais evoluído nos estudos, certo da sua vitória, você sabe muito bem que todos aqueles que nascem no Brasil são brasileiros. A única exceção é aquele que tem os pais estrangeiros e estes pais estejam a serviço do seu próprio país. Porque se, por exemplo, Joaquina, ela é filha de espanhóis e os seus pais são espanhóis e vêm todos eles para cá. E Joaquina também, melhor, Joaquina está na barriguinha da mãe dela, né? E ela vem e nasce aqui no Brasil de mãe e pai espanhóis. E aí, os pais, embora sejam espanhóis, estão trabalhando a serviço do governo da Itália. Neste caso, ela vai ser brasileira nata, porque a única exceção para todos aqueles que nascem aqui no Brasil de não ser brasileiro nato, nós estamos falando do brasileiro nato, tá? Ó, B de brasileiro, N de nato, tá ok? Do brasileiro nato, é justamente o caso de seus pais estarem aqui, serem estrangeiros a serviço do seu próprio país. Logo, Emily vem para cá, os pais são estrangeiros? Estão a serviço do seu próprio país? Não. Além de estarem de férias, trabalham em empresa privada. Por isso, Emily é brasileira nata, ok? Ela é estrangeira? Não, ela é brasileira nata. É brasileira nata, ok. Ainda que seus pais sejam americanos, pois o seu nascimento ocorreu no Brasil. Olha aí, simples, certo, perfeito. Vamos ver se tem uma mais completa, né? Vamos ver se tem uma mais completa. Pode ser considerada brasileira nata, desde que venha residir em território nacional, não. Ela já é brasileira nata, tá bom? Ela pode ser também americana, dependendo da situação lá, dos Estados Unidos, mas ela já é brasileira nata. Letra D. Pode ser naturalizada? Não, ela já é brasileira nata. Letra E. Pode ser naturalizada? Não, ela já é brasileira nata. Gabarito, letra B, de bondade, de muito bom. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, porque eu tenho certeza que a perda da nacionalidade vai ser um assunto cobrado na sua prova, tá bom? Altair, quanto por cento de certeza? 100%. 100% de certeza é uma alteração do ano passado, ela vai estar na sua prova, tá bom? Ou vai estar na de soldado, na de oficial, ou na de bombeiros, tá bom? Confia em mim. São brasileiros. Nós já sabemos que existem duas classes de brasileiros, o nato e o naturalizado. Altair, quem são os natos? Os natos são 4 casos. Aquele que nasce no Brasil, desde que os seus pais não estejam a serviço do seu país, certo? Sendo os pais estrangeiros. Os nascidos no estrangeiro, aí tem 3 situações. 3 situações. Nasceu no estrangeiro, pode ser brasileiro nato, a depender de 3 situações. Ou o pai ou a mãe tem que ser brasileiro. E não importa se é brasileiro nato ou naturalizado. É brasileiro? Beleza. Fechou. Primeiro critério é esse, tem que ter o pai ou a mãe brasileiro. Segundo critério é sortido. Primeiro, pode ser a situação desse pai brasileiro ou mãe brasileira estar a serviço do Brasil, de cara já é brasileira nata. Segundo, este pai ou esta mãe, tá certo? Que é brasileiro, um dos seus pais, né? Vai e registra ali na repartição pública e competente, tá certo? O pai é americano e a mãe é brasileira, a criança nasceu lá. Então, um dos dois indo lá registrar a criança é brasileira nata. Ou depois de atingida a maioridade, vem residir. Residir, a gente faz aqui aquela velha casinha bonitinha, hein? Ó, que belezinha. Venha residir no Brasil e faça o quê? O REC. De quê? De requerimento. Requeira, tá bom? A nacionalidade. Aí ela vai ser brasileira nata. Qual é o bizu de prova, Altair? Os efeitos são retroativos. Ela é brasileira nata desde o dia que nasceu, mesmo tendo pedido ali, tendo feito o requerimento depois dos 18 anos, tá bom? Vamos lá. Ó, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes pais não estejam a serviço do seu próprio país. Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente, ou venha residir, cuidado com isso, tem que vir morar aqui no Brasil, tá bom? E optem a qualquer tempo depois de atingida a maioridade, cuidado com as palavras grifadas, pela nacionalidade brasileira, ela vai ter aí que requerer, tá bom?
Ó, naturalizados. A questão naturalizada é tranquilo. Primeiro você vai gravar que os portugueses, enquanto houver reciprocidade, portugueses de Portugal, eles serão considerados brasileiros. Aqui é o brasileiro naturalizado, segundo a doutrina. Perfeito? Cuidado com isso. Salvo ali os direitos do brasileiro nato. Primeiro ponto é esse. Segundo, o camarada é de língua portuguesa, o país dele vem de língua portuguesa, é originário de língua portuguesa? É, Altair. Aí a gente só quer 1 ano, a questão vai dizer que é 2, mas é 1 ano, tá bom? E o que? Idoneidade moral. Terceiro, é o cara que é de outro país, de outra língua. Aí nesse caso, 15 anos no Brasil e não pode ter o que? Não pode ter condenação criminal. Cuidado! Tanto para aquele que veio de país de língua portuguesa, quanto para esse que tem que passar 15 anos de qualquer idioma, de qualquer país, de qualquer nação, os demais casos, tem que ser ininterrupto. 1 ano de residência aqui e, no caso desse outro aqui, 15 anos ininterrupto, beleza? Ininterruptos. Brasileiros naturalizados, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Perfeito. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Ininterruptos, sem condenação penal. E desde que requeiram, eles têm que requerer, beleza? Agora a gente vai falar a respeito dos portugueses. Os portugueses com residência permanente, tá? Vai cair na prova que é transitória. Você se lembra? Epa, não. É o português residente do Brasil. Se houver reciprocidade entre as nações, entre os países Brasil e Portugal, em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo, cuidado, se ela meter aqui um inclusive, viu? Os casos previstos nessa Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros nato e naturalizados, cuidado com isso, tá? Salvo o que está expresso na Constituição Federal, tá bom? Será declarada a perda da nacionalidade brasileira o quê? Atenção, que isso aqui vai cair em prova, eu tô dizendo, vai cair em prova. Preste atenção, antes nós tínhamos várias regras, esqueça tudo que você viu. Agora você só perde a sua nacionalidade se for brasileiro nato, se você requerer no papel. O brasileiro nato só perde a sua nacionalidade se requerer no papel. Se eu disse naturalidade ou alguma outra coisa, não. A nacionalidade só perde se requerer no papel. Primeiro ponto é esse. Segundo, tá aí. E o naturalizado? Naturalizado, aí você vai pensar, o naturalizado só perde de 2 formas. Primeiro, ou ele fez fraude no processo de naturalização, que aí é óbvio, não vale, é uma fraude, né? Foi ali, ele conseguiu a naturalização por um meio fraudulento, primeiro ponto será esse. Segundo, se ele atentar, se ele sendo condenado ali com sentença, pelos crimes contra a democracia, contra o Estado Democrático e Direito, tá? Cuidado com isso, beleza? Pegadinha de prova, volta aí. O brasileiro nato, ele cometeu um crime contra a democracia, ele perde a sua naturalização, ele perde a sua nacionalidade, o brasileiro nato, você vai dizer não. É a pegadinha, é a minha aposta. A primeira pegadinha que as bancas vão fazer é essa. Ela vai dizer o seguinte, vamos ler a letra da lei, aí eu vou dizer a pegadinha qual é, tá bom? Aqui, ó. Vem comigo. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização. Isso aqui é para o brasileiro naturalizado. Por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização, óbvio, ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Perfeito? Brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado, fraude no processo de naturalização, atentar contra o Estado democrático de direito, crime contra a ordem constitucional, tá bom? Cuidado com isso. E o outro brasileiro, esse aqui é o nato, tá? Esse aqui é para o nato. E também para o naturalizado. Se fizer pedido expresso, tá? Se fizer pedido expresso, ele tem que pedir expressamente a perda da nacionalidade, tá? Perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a patria. Cuidado com isso, tá bom? Vou explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. O brasileiro nato só perde a sua nacionalidade se ele pedir expressamente. Contudo, ele está dizendo, eu não quero mais ser brasileiro. O Brasil vai olhar e vai dizer, não quer ser, então vá viver sua vida. Porém, se ele não tiver uma outra nacionalidade e ele pedindo a perda da nacionalidade de forma expressa, vai acarretar para ele, vai acarretar nele o que, Altair? A patridia, ou seja, ele não vai ter pátria, ele vai ser o apátrida. Aí nesse caso não. Ele tem que ter a nacionalidade, tá bom? Ele tem que ter a nacionalidade. Aí vamos lá para a pegadinha, Altair. Na prova vai cair assim,
que o brasileiro nato fulano, o brasileiro nato, cometeu crime de atentado contra a ordem constitucional e recebeu uma sentença judicial perdendo a sua nacionalidade. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Pega o bizu, a turma lá do dia 8 de janeiro de 2023. Aquela turma toda ali, muita gente foi condenada por crime contra o Estado Democrático, tá bom? E eles continuam sendo brasileiros, porque eles são brasileiros natos. O brasileiro nato só perde a sua nacionalidade se ele pedir expressamente. E tem mais, viu? Ele tem que ter uma outra. Porque se ele for se tornar uma pátrida, ele não vai ter. Vai continuar sendo brasileiro sem querer. Beleza? Outra coisa. Altair, naturalizado pode pedir escrito a perda da nacionalidade? Pode, tá? O brasileiro nato pode. Inciso 1, apenas para o naturalizado. Inciso 2, para ambos, beleza? Cuidado, viu? Se eu renuncio à minha nacionalidade, eu posso tê-la novamente, tá ok? Quando eu tenho a nacionalidade originária. A renúncia da nacionalidade nos termos do inciso tal não impede ao interessado de readquirir a sua nacionalidade. Vai cair na prova pegadinha. Anota o que eu estou dizendo. Vai dizer assim, ó. Impede a renúncia da nacionalidade nos termos constitucionais, impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária. Aí você vai dizer falso, porque se é nacionalidade brasileira originária, ele pode reavê-la, tá bom? Vem comigo para a questão de número 7. Ano 2023, Instituto OCP, prova Polícia Civil do Estado de Goiás. Goiás, que terra maravilhosa. Terra do povo simpático, terra do povo lindo. Meu Deus do céu, que terra maravilhosa. Goiânia, terra bonita, hein? Vamos lá, eu volto aí, hein? Eu volto aí. Ano 2023, Pedro é escrivão de Polícia Civil de Goiás e recebeu na delegacia uma ocorrência na qual o declarante alega que um jovem de 15 anos está trabalhando em uma empresa, indicando ofensa à Constituição Federal por trabalho infantil. Considerando esta situação hipotética e o que dispõe a Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. O que é que você vai gravar aqui? Você vai gravar aqui que o menor de 18 anos, ele não pode trabalhar trabalho solubre, à noite e tal, tudo mais. Cuidado com isso. O menor, ele só pode ali, a partir dos 14 anos, o que é o Altair? Ter ali aquele trabalho de aprendiz. Cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Então, ele tem 15 anos de idade e ele está trabalhando. Ele pode trabalhar? Não, Altair. Somente se for como menor aprendiz, tá certo? Cuidado com isso. É vedado o trabalho aos menores de 18 anos, salvo o aprendiz a partir dos 16 anos, não é 16, são 14 anos. 14 anos, tá? Cuidado com isso. Não há impedimentos para o trabalho do menor em questão, desde que seja contratado na modalidade aprendiz e que não exerça atividade insalubre ou perigosa. Opa, tá aparecendo seu nosso gabarito, porque o adolescente tem 15 anos de idade. Aqui, 15 anos de idade, 15 anos de idade. Parece ser nosso gabarito. Vamos botar um pontinho aqui, que a questão é difícil, eu sei que ela é difícil. Vamos lá. A Constituição não permite o trabalho de menores de 16 anos, tá errado. Permite o menor de 14 anos, na questão do aprendiz. O menor de 16 anos não pode exercer atividades insalubres e perigosas, que são permitidas somente aos 16 anos completos. Não pode, tá ok? Não pode. Só os maiores de 18 anos podem ter atividade insalubre e perigosa. Os maiores de 18 anos. A Constituição permite o trabalho em geral do adolescente e do jovem a partir dos 14 anos. Sendo que o aprendiz, sendo aprendiz ou não, 14 anos só aprendiz. E não é trabalho geral, cuidado, hein? Não pode ter trabalho durante a madrugada, insalubre, perigoso, cuidado com isso. Gabarito letra B, tá? De bondade, de belezinha, de vamos nessa. Artigo 7º da Constituição Federal, inciso 33, diz: proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre para os menores de 18 anos. Menos de 18 anos não pode trabalhar de noite, não pode ter trabalho insalubre, não pode ter ali trabalho perigoso. E de qualquer trabalho para os menores de 16 anos. Menor de 16 anos não pode trabalhar, cuidado com isso, a não ser salvo a condição de aprendiz a partir de 14 anos. Cuidado com isso, tá bom? Então o de 16 pode, o de 15 pode e o 14 anos completos podem sim trabalhar como menor aprendiz, tá? Na condição de aprendiz. Vamos comigo para a questão de número 8. São 30 questões
para começar a brincadeira, hein? Nossos primeiros blocos serão 30 questões. Se tudo der certo, eu vou trazer mais 10. E se der mais certo, eu boto mais 10 e depois mais 10 e aqui assim. Eu vou trabalhar para vocês até o fim dessa prova. Nós vamos ganhar. Nós seremos vencedores. Se prepara que a surpresa que eu estou preparando para vocês, ó, vai ser algo incrível, cara. Vai ser incrível, tá bom? Vai ser incrível. Eu já estou pensando em outra ideia, hein? Vamos ver se vai dar certo. Instituto OCP, vamos lá. Você confiou em mim, meu irmão. Você confiou em mim, minha irmã. Então, eu vou honrar a sua confiança. Eu vou honrar a sua confiança. Vem comigo, ó. Ministério Público Analista. Pressão, hein? Mato Grosso do Sul. Ó, ano 2023. Questão maravilhosa. Quando eu vi essa questão, eu disse, nossa, cara, que questão espetacular. Que questão espetacular. Vem comigo. Vamos lá. Vicenzo Hernández nasceu em 1995 na cidade de Madrid, Espanha, quando seus pais, servidores públicos, estavam a serviço do governo federal brasileiro. Nos dias atuais, ou seja, em 2023, Vicenzo deseja se tornar oficial das Forças Armadas do Brasil. Nesse contexto, à luz da disposição constitucional acerca da nacionalidade, é correto afirmar que, olha que questão linda, esta questão, ela quer saber primeiro, candidato, candidata, esta pessoa, ela é brasileira? Esta pessoa é brasileira nata ou naturalizada, caso seja brasileira? Segundo, candidato, candidata, o cargo de oficial das Forças Armadas pode ser utilizado, né? Pode ser ali empossado na pessoa que é brasileira nata, na pessoa que é brasileira naturalizada, e o estrangeiro pode ser, porventura, oficial das Forças Armadas? É isso que a questão quer dizer. Primeiro ponto que nós vamos analisar é se Vicenzo é brasileiro, e se ele for brasileiro, ele é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Ora, ele nasceu em 1995 e ele nasceu na Espanha. Ele nasceu, no exterior. Contudo, os seus pais, servidores públicos, estavam a serviço do governo federal brasileiro. Digamos que os seus pais fossem policiais federais, ok? E estavam ali em missão na Espanha. Por isso, sendo filho de pai ou mãe brasileiro e estando ele a serviço da República Federativa do Brasil, Vicenzo é brasileiro nato. Ok? Primeiro ponto é esse. Segundo, o cargo de oficial das Forças Armadas pode ser alcançado por qual pessoa? Estrangeiro, brasileiro nato, brasileiro naturalizado? O estrangeiro não pode ser oficial das Forças Armadas. O brasileiro naturalizado não pode ser oficial, o brasileiro naturalizado não pode ser oficial das Forças Armadas, porque o cargo das Forças Armadas, de oficiais das Forças Armadas, tá? Se eu disse outra coisa, diga-se, oficial das Forças Armadas, ok? É de brasileiro nato, é privativo. Você não precisa anotar no seu caderno, porque você vai pegar o mapa mental que eu botei aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, ele é brasileiro nato e ele pode sim ser oficial das Forças Armadas, ok? Vicenzo deverá residir na República Federativa do Brasil? Não. Por 5 anos não existe essa previsão. Vicenzo não poderá exercer o cargo de oficial? Ele pode, porque ele é brasileiro e ele é brasileiro nato. Embora nascido no exterior, certo? Vicenzo é considerado brasileiro nato, certo? O que lhe torna apto para exercer o cargo almejado, gabarito, letra C, de certeza de que Deus vai nos dar a vitória, de certeza de que você está pagando um preço, você será vencedor. Vicenzo poderá ser naturalizado, ele já é brasileiro, diga-se, brasileiro nato. Letra E, o cargo de oficial das Forças Armadas pode ser exercido por brasileiro nato, sim, e naturalizado não, porque é privativo de brasileiro nato. Gabarito, mais uma vez, letra C, de certeza. Vem comigo trabalhar a letra da Constituição Federal. Diz assim, são privativos de brasileiro nato, os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Aqui você tem que tomar cuidado com as pegadinhas. Por isso que nós temos aqui o famoso
mp3.com. Por que MP3, Altair? Porque o primeiro M é dos ministros do STF. Todos, porque todos os ministros do STF em algum momento serão presidentes. Obrigatoriamente, todos eles são 11, todos eles serão ministros, melhor, serão presidentes em algum momento. E sendo presidente do STF, é possível que esse ministro venha assumir o papel de presidente da República Federativa do Brasil, tá bom? Cuidado com isso. Então, primeiro, M dos ministros do STF. E aí eu tenho 3P. Por que, Altair? Primeiro P é de presidente, PR, né? Presidente é PR. Presidente da República Federativa do Brasil, tá bom? Cuidado, presidente e vice-presidente. Presidente e vice-presidente. Por que o vice, Altair? Porque se o presidente sair, entra ou assume o vice-presidente. Primeiro P, presidente da República Federativa do Brasil. Segundo P é o presidente da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque se o presidente e o vice-presidente não tiver, o presidente da Câmara dos Deputados assume a presidência. E também o terceiro P é de presidente do Senado Federal. Senado Federal. Cuidado, porque ele também pode, o presidente do Senado Federal também pode assumir a cadeira de presidente da República. Eu quero que você se lembre que o brasileiro naturalizado pode sim ser deputado, pode sim ser deputado federal, deputado estadual, pode sim ser prefeito, pode sim ser governador. O naturalizado pode sim ser senador. Ele não pode assumir a presidência da Câmara dos Deputados ou também a Câmara do Senado Federal. O C vem das carreiras diplomáticas. O O vem de oficiais das Forças Armadas. E o terceiro e o segundo M vem de ministro de Estado da Defesa. Cuidado! Não é ministro das Relações Exteriores, não é ministro da Segurança, não é ministro de nada disso. É o ministro de Estado da Defesa. Beleza? Vamos comigo para a nossa última questão desse bloco, tá bom? Questão de número 9, ano 2023. Prova para soldado, 2023, Polícia Militar do Distrito Federal. É assim que vai cair na sua prova. Mais uma questão de nível, ó, muito bom, tá? Para separar quem estuda de quem se aventura. José tem 19 anos. José tem 19 anos. Primeiro ponto. Idade. E é analfabeto, tá bom? Ele é analfabeto, beleza? José é analfabeto. Considerando que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos, cuidado, assinale a alternativa correta. Beleza, ela quer a correta. Bem, vamos lá. Ele quer saber sobre os direitos políticos. Cuidado com os direitos políticos, porque direitos políticos tem muitas regrinhas e você precisa saber de todas elas. Mas saiba que existe o caso de você ser elegível e alistável. Primeiro ponto. Qual é a confusão na cabeça do concurseiro? É ficar viajando na maionese. Meu irmão, alistável é você se alistar para poder votar. Primeiro ponto é esse. Eleger-se é você se candidatar a vereador, a prefeito, a deputado federal, a deputado do estado, tá bom? Cuidado com isso. Primeiro ponto. O camarada, para se eleger, ele tem que ter vários critérios. Primeiro deles é ser brasileiro, porque o estrangeiro não pode se eleger aqui, não pode votar, não tem direitos políticos. O estrangeiro não tem direitos políticos. Pegadinha de prova. O estrangeiro tem direitos fundamentais, atenção, compatíveis com a sua questão de ser estrangeiro, tá bom? Compatível com a questão ali dele ser estrangeiro. Cuidado com isso. Mas direitos políticos o estrangeiro não tem. Estrangeiro não vota, estrangeiro não pode ser votado. Cuidado com isso. Além do estrangeiro, existe uma outra turma que não pode ser eleita. Não pode candidatar-se, não pode eleger-se. Eleger-se, ok? Não pode. Quais são eles, Altair? Os estrangeiros e os analfabetos. Primeiro ponto é esse. Mas o analfabeto pode votar. Ele pode votar. É facultativo para ele alistar-se, tá bom? Alistar-se é justamente para poder votar, tá certo? Vamos lá? Vem comigo. Ele tem 19 anos, ele é maior de idade, sim, mas ele é analfabeto. Cuidado, para os maiores de idade, acima de 18 anos, né? 18 anos completo ou em diante, tá ok? Eles são obrigados
a votar. Porque o voto no Brasil é obrigatório, mas tome cuidado. O maior de 70 anos é facultativo. Altair, facultativo sim. Facultativo para quem? Você sabe, você estudou, você sabe mais do que eu. Facultativo para os maiores de 70 anos, para os analfabetos e para aqueles que têm mais de 16 e menos de 18, tá bom? Porque completou 18, tá certo? É obrigatório. Então, por ter 19 anos, seria obrigatório, mas como ele é analfabeto, aí é facultativo, beleza? Vamos lá. Apesar de ser maior de 18 anos, tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são facultativos para José, por ele ser analfabeto, gabarito, letra A. Altair, alistamento eleitoral, sim, ele pode alistar-se e ter o seu título de eleitor. E ele vota se ele quiser, porque o voto para o analfabeto, para os menores de 18 anos e que tem mais de 16 e para aqueles que têm mais de 70 anos, é facultativo. Não confunda alistamento com a questão do voto, viu? Eu alistar é eu ter o meu documento ali do título de eleitor. Uma pessoa de 71 anos pode ter passado a vida todinha votando, mas ao completar 70, não é 60. Não é 60. Eu vou desenhar para você se lembrar que é 70. Maiores de 70 anos, ele pode ter o seu título de eleitor e dizer: estou cansado desta política brasileira, agora eu não quero mais exercer o meu direito ao voto, e ele simplesmente não vota, tá bom? Beleza? Então, gabarito, letra A de Altair. Letra A de amor, que eu faço tudo com amor, e eu sei que você também faz tudo com amor, e letra A de alturas. Alturas, alturas. Deus te levará às alturas no dia da tua formatura, glória a Deus. Eu sei que você vai se formar, você vai passar, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô inspirado hoje, hein? Vem comigo. Tô inspirado, porque grandes coisas vão acontecer nessa reta final, viu? Confia em mim, confia em mim. Eu vou chegar quebrando nesse curso, eu vou chegar quebrando. Ó, o alistamento eleitoral é obrigatório para José? Não. Ele tem 19 anos? Sim, pode ser mais, mas o voto não, olha, quis misturar, cuidado. O voto e o alistamento é facultativo para o analfabeto. O fato de José ser analfabeto não guarda relação com o alistamento eleitoral nem com o voto. Mentira, claro que guarda. A própria Constituição Federal fala sobre isso, como nós veremos, certo? Tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são proibidos para José. Epa, cuidado, hein, gente? O analfabeto não é proibido. Ele é proibido de se eleger, de candidatar-se, tá bom? Cuidado, ele é inelegível, mas é alistável. Vai cair assim na sua prova e as palavras podem te confundir. Alistável é o fato dele se alistar, ter o título de eleitor, exercer o seu direito de voto. Inelegível está relacionado à inegibilidade dele, que é a questão dele não poder ali candidatar-se a algum cargo político, tá bom? Cuidado com isso. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para José, por ele ser maior de 18 anos. Não, ele é analfabeto. Bem, para nós terminarmos essa super aula, nós iremos trabalhar o artigo 14. Ó, artigo 14, vem comigo e vamos para a questão número 10. Mas a gente vai fazer o seguinte, para esse bloco não ficar maior do que ele ficou, nós vamos fazer isso aí no nosso segundo bloco, ó. Espero você lá. É tiro, bomba e granada.